Olá, meu amigo, minha amiga, você que acompanha todas as semanas o programa Empreender Tecnologias. Nós estamos começando o programa de hoje aqui pela TV Unifev. Muito obrigado pela sua amizade, pela sua audiência. E direto do Labim, Laboratório de Comunicação, a gente conversa hoje com o Paulo Rogério da Silva Cecílio. Ele me pediu para começar falando só Paulo Cecílio, que é conhecido assim, né? Mas o Paulo é graduado em Ciências e Ciências da Computação aqui pela Unifev. Fez especialização em Biologia, docência e também em Docência do Ensino Superior. É mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista, coordenador dos cursos tecnológicos de Gestão Ambiental, Fabricação Mecânica, Gestão da Produção Industrial e Produção Sucroalcooleira. Seja bem-vindo. E hoje, Paulo, a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza é de interesse de todos os nossos telespectadores. A gente vai falar sobre administração do tempo. É um tema bastante importante. Mas, antes de tudo, muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Eu sou uma figurinha carimbada aqui já, né? Carimbada já tem cadeira cativa. Obrigado, eu agradeço. Mas é sempre bem-vindo. Obrigado. Ô, Paulo, como é que a gente pode explicar o significado dessa relação entre idade e tempo? Bom, na verdade assim, né? O tempo é um negócio muito engraçado. A gente dá valor ao tempo, a gente está medindo assim, nós damos valor ao tempo em relação à nossa idade. Por exemplo, o dia a dia, a correria, eu acredito que ela tem um grau, um gráfico. Uhum. Por exemplo, que importância tem o tempo, por exemplo, para uma criança de 5 a 10 anos? Que importância tem o tempo para um jovem de 10, 11 até 16, 17 anos? Que importância tem o tempo para a gente de 20 a 45, 50 anos de idade? Claro. Que importância tem o tempo para uma pessoa acima de 50, 60 anos de idade? Então, a relação tempo-idade, ela é muito diferenciada de acordo com o ritmo de vida. O tempo é o mesmo, todos têm as mesmas 24 horas por dia. É verdade. Mas a relação de importância que as pessoas dão ao tempo, que faz delas serem escravas do tempo, ou até mesmo não terem tempo para aproveitar melhor a sua vida, aproveitar a questão de viver a qualidade de vida em si, porque hoje o dia a dia da gente é muito corrido, Ramon. Mas você está falando com uma pessoa de 43 anos. Uhum. Se eu conversar com uma garotinha, um garotinho de 10, 11 anos de idade, eles vão falar assim, mas o que é corrida? O que é uma vida corrida? Então, a vida corrida para muitas pessoas, a falta de tempo, ela é muito relacionada aos afazeres, óbvio, que elas têm, e também a faixa etária que ela se encontra. Né? Sem dúvida. Hoje, se você pegar uma pessoa aposentada, que já trabalhou muito na vida, que tem aí já a sua vida feita, qual é a relação tempo? Né? Para Claro. que ela usa o tempo? Será que ela usa realmente o tempo só para trabalho? Será que ela usa o tempo para estudo? Será que ela usa o tempo para diversão? Será que ela tem qualidade de vida? Então, o tempo ele está muito relacionado, eu vejo muito, em relação à faixa etária e, é claro, os afazeres. Não estou dizendo que as pessoas acima de 50, 60 anos não têm afazer, não é nada disso. Claro. É que o valor que se dá ao tempo, quando você chega numa idade dessa, é outra. É outra visão de mundo, é outra visão de vida, é outra visão de aproveitamento do tempo. Bacana. Agora, a gente ouve com muita frequência, às vezes, em vários lugares, da boca de várias pessoas, a história de parece que os dias estão ficando mais curtos, né? Eu nem bem acordei, já está na hora de dormir de novo. Passa muito rápido. Eu comecei a fazer um trabalho e não deu tempo de terminar, porque, puxa vida, como o dia passa rápido, quando você veja, nós já estamos em junho, julho, no meio do ano, parece que o ano começou ontem. Mas eles estão mais curtos? É possível? Psicologicamente, sim. Tempo é tempo. É a percepção que eu tenho. É a percepção que todos têm. Parece que os dias não têm mais 24 horas. Uhum. Mas, na verdade, o mesmo dia de hoje é o mesmo dia de anos atrás. Isso não muda. Mas claro. O que muda, então? Eu acho que a cabeça nossa faz com que a gente imagine, ou é tanta correria, ou é tanta coisa a fazer, que o tempo se tornou
mais curto. Psicologicamente se tornou mais Ele curto. é insuficiente para cumprir todas aquelas tarefas no mesmo tempo. Assim como o avanço tecnológico, que é uma coisa importante a gente dizer, que hoje, por exemplo, em 1 minuto você fica sabendo tudo o que acontece no mundo, ou até mesmo antes disso, não fazendo uma relação quantitativa, mas isso faz com que a gente também acelere o nosso pensamento de solução. Por exemplo, antigamente as pessoas almoçavam, faziam suas refeições, jantar, almoço, com tempo, sentava numa mesa, apreciava um bom prato, apreciava uma boa bebida. Uma boa prosa. Uma boa prosa, vamos conversar 1 hora e meia de almoço. Não é à toa que existe 1 hora e meia de almoço nas empresas, é porque se entende que 1 hora e meia é um tempo necessário para você almoçar bem, degustar bem. Hoje não existe mais isso. Hoje, se nós pararmos para fazer um levantamento estatístico aí da média de tempo que as pessoas giram num restaurante, por exemplo, não deve dar 30 minutos. As pessoas chegam, sentam, comem, levantam e vão embora. Essa aceleração das mudanças das atitudes, das ações, que fazem com que pareça que o nosso tempo está curto. O tempo Claro. é o mesmo, né, Ramon? É o mesmo, é o mesmo. Agora, como é que a gente pode fazer para distribuir melhor o tempo? Não só no nosso dia a dia, mas também nas atividades que são essenciais. Quanto tempo eu dedico para o trabalho, quanto tempo eu devo dedicar para a família, quanto tempo eu devo dedicar para mim mesmo, para um esporte, para uma atividade física? Como é que eu distribuo o tempo? Na verdade é assim, né? Eu acho que um bom planejamento faz toda uma diferença, principalmente nos seus afazeres. Isso serve para qualquer pessoa do dia a dia. Aquela que trabalha em casa, aquela que trabalha fora, aquela que viaja, na verdade, é um gesto simples. É realmente fazer uma relação de tudo que você tem que fazer naquele dia. Então, por exemplo, se você tem que fazer um exercício físico, você vai relacionar isso. É um exercício mesmo, você vai relacionar, exercício físico. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me alimentar, eu tenho que... Ou coloca todos os seus afazeres do dia. Eu tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho que levar, eu tenho que ir no banco, eu tenho que trabalhar, eu tenho que almoçar, eu tenho que... Se você fizer uma relaçãozinha todos os dias, ou semanalmente, aí você fica a seu critério, você começa a dar prioridades. Sem dúvida. E você também começa a estipular quanto tempo você tem que gastar em cada tarefa dessa. Se você sai perdido fazendo todas as tarefas do dia, sem relacionar, sem planejar, às vezes você gasta muito mais tempo do que você gastaria normalmente. E fica um pouco refém da surpresa. Da surpresa. Refém vamos dizer assim, da contingência do momento. Aí já não somos mais nós que decidimos aonde empregar o tempo. Exatamente. Né? São Já as coisas que acontecem que demarcam a nossa atividade. Nós ainda, Ramon, nós estamos ainda morando no interior de São Paulo, Sim. que é uma cidade relativamente ainda pequena. O nosso trânsito, ele é um trânsito que flui muito bem. Diferente, por exemplo, como é que eu faço isso, por exemplo, num trânsito de São Paulo? Né? Numa 23 de março, 23 de maio lá, que entope constantemente, em qualquer rua, uma grande avenida de São Paulo que entope. Então, para São Paulo, até um dia um amigo meu brincou comigo e falou: São Paulo, fazer agenda em São Paulo para ir numa empresa ou outra, você tem que fazer uma de manhã e uma à tarde. Porque não tem condições de você ir em 2 na parte da manhã, mesmo que seja próxima, não dá. Então, eles já sabem a característica do local. Eles já conhecem o ritmo do local. Então, não tem por que você querer atropelar isso. É uma de manhã e uma à tarde? E de manhã você não pode marcar antes das 10. Porque você não chega, só se você sair 5 horas da manhã da sua casa. Então, você faz uma agenda às 10, faz uma agenda às 3. E aí o meio disso tudo é simplesmente locomoção, é trânsito, ou seja, é uma coisa que você não controla. Da mesma maneira que você pode levar 1 hora para ir num lugar em São Paulo, você pode levar 5 horas. Já nós estamos num lugar que tem um benefício em relação a isso. Claro. Qualquer lugar que você for dentro da cidade de Votuporanga, por exemplo, nós não levamos mais do que 15 minutos, né? Mesmo atravessando a cidade. Agora, pode ser que você se depare com uma situação que você leve 20 minutos, mas você tem condição de planejar isso, você tem condição de relacionar isso e agendar as suas tarefas, organizar as suas tarefas com metas, com tempos pré-determinados. E eu acho que isso facilita, eu acho que isso você ganha tanto em processo quanto na ocupação do seu tempo. Muito bom. E nas empresas, né? As pessoas nas empresas perdem muito tempo, organizam mal o seu tempo, como é que você vê isso?
Todas as empresas têm os seus processos, vamos falar em termos de indústria, ou seja lá um comércio, todos têm processo. As indústrias têm o seu processo produtivo, que é o principal, e um comércio tem o seu processo de venda, o seu processo de negócio. Agora, esses processos, eles também têm que ser bem determinados. Se eles não forem bem determinados como ele é feito, como é feito o processo de venda, como é feito o processo de atendimento, como é feito o processo de produção. Uma vez que você tem isso bem determinado, não tem o que fugir. Você já tem como ele tem que ser feito. Você faz uma vez, faz duas, faz três, automaticamente você já tem um tempo cronometrado ou levantado de uma forma que você já sabe quantas vezes você tem condição de fazer aquele processo num dia ou numa semana. E aí você calcula a sua capacidade produtiva ou sua capacidade de atendimento. O que acontece é que existem outros processos que não são previstos que a gente chama de processos que não agregam, né? E que são processos que você tem que fazer às vezes não, faz por uma ineficiência de uma metodologia de trabalho, mas se você obrigatoriamente tem que fazer o processo não agrega, ele só toma o seu tempo, né? Sim. Deixa eu já até explicar o que significa processo que agrega e não agrega. É um exemplo muito simples. Você está lá, você tem que, sei lá, vamos dar um exemplo aqui doméstico, você tem que lavar o seu carro. Você tem que lavar o seu carro. Para lavar o seu carro, tudo bem que nós temos que economizar água hoje, lavar o carro em casa não é legal. Vamos dar outro exemplo, porque esse até que não ficou bom. Mas imagina que uma dona de casa tem que varrer a casa. Tá. Varrer a casa é o processo. Que momento ela está gastando tempo varrendo a casa? No momento que ela estiver varrendo a casa. Só que aí o que acontece? Aí ela vai procurar onde está a vassoura. Aí ela vai ligar o radinho dela para ouvir uma musiquinha, porque ela gosta de varrer a casa com uma musiquinha. Aí ela não acha a vassoura, porque a última vez que ela guardou a vassoura ela não lembra, ela fica lá 5, 10 minutos procurando a vassoura. E depois ela começa a varrer. Então, efetivamente, o processo ela está fazendo a hora que ela começa a varrer. A hora que ela vai ligar o radinho, ela não está varrendo. A hora que ela vai atrás da vassoura, ela não está varrendo. Aí, de repente, ela começa a varrer a casa, toca um telefone. Ela para de varrer a casa, vai lá atender um telefone e fica lá 10 minutos em uma conversa com alguém. Esses 10 minutos perdidos, realmente são perdidos para o processo de varrer a casa. Porque ela parou de fazer o processo para fazer outra coisa. Então, dentro de casa, nós temos muito disso. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro trabalhando e não consegue cumprir suas tarefas, não consegue produzir, ou seja, ela não para o dia inteiro, mas no final das contas você vai analisar o tempo que ela gastou efetivamente varrendo a casa, por exemplo, ou fazendo os processos necessários, ele se perdeu muitas vezes. Sem dúvida. E gastou-se muito tempo com outras coisas que precisam não. Por exemplo, ela precisa da vassoura. Então o processo de procurar a vassoura, ela tinha que ter. Ela poderia ter tornado esse processo mais fácil, se elas estivessem de uma forma organizada, já soubessem onde a sua vassoura estava, em vez de levar 5 minutos procurando, ela levaria 1 minuto indo lá buscar. Ela ganharia mais 4 minutos de tempo varrendo efetivamente. Ligar o rádio. Eu não consigo varrer a minha casa sem uma musiquinha. Legal, mas é um processo que, se você parar para pensar, para varrer a casa não precisa ter música. Então é um processo que eu tenho que estudar, se eu preciso ou não ter ele. Dentro da indústria é a mesma coisa. Existem N processos que realmente você está produzindo, que são processos que nós chamamos que agregam valor à produção, não é valor monetário. Claro. E existem outros processos que eu faço e no final do dia eu não produzi nada. Claro. Eu tenho que saber separar esses processos, porque esses processos só me tomam tempo. Eles só gastam o tempo efetivamente de processo produtivo. Eu tenho que pegar esses processos, relacioná-los e entender quais são estritamente necessários, que tem que ser feito, como eu faço eles da forma mais rápida para ganhar tempo em processo produtivo, né? E os que eu não preciso, eu tenho que descartar. Por exemplo, regular uma máquina para fazer um corte de um produto, por exemplo, eu preciso regular, eu não tenho como cortar sem regular. Só que enquanto eu estou regulando, eu não estou produzindo nada. Sim. Eu tenho que entender isso. Eu preciso regular, mas enquanto eu estou regulando essa máquina, o tempo que eu estou levando para utilizar essa regulagem, eu não estou produzindo o produto que eu preciso. Então, eu tenho que regular isso aqui da forma mais rápida possível. Eu tenho que ganhar tempo aqui, porque se eu ganhar tempo aqui, automaticamente eu também ganho tempo em processo. Bacana. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, o assunto está interessantíssimo. Obrigado. Mas a gente faz esse rápido intervalo e volta para conversar mais sobre atividades que agregam e não agregam. E vamos falar também um pouco mais sobre planejar como ocupar bem o seu tempo.
Fique ligado conosco aqui na TV Unifev, a gente volta já com o programa Empreender Tecnologias.